A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora, são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits Casa Nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Novos investimentos na saúde. Tudo novo no Pronto-Socorro Municipal. A Prefeitura está fazendo uma reforma completa com nova pintura, pisos, rodapés, canteiros e portas, ampliação de uma enfermaria e instalação de novos ares condicionados. E as obras não param. Estão em andamento as reformas e adequações nos consultórios médicos, nas salas de exame, vacinação, raio-x e muito mais. Essa reforma melhora a estrutura de trabalho para toda a equipe. E o mais importante é que traz segurança, agilidade e conforto para todos os nossos pacientes. A Prefeitura também está construindo a nova lavanderia do hospital, uma estrutura planejada para permitir a ampliação da clínica médica em 25 novos leitos no andar superior. O hospital ainda vem aumentando o número de profissionais e ampliando a capacidade para exames e cirurgias eletivas. Outras melhorias também estão a caminho, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma do telhado e a ampliação dos leitos de UTI. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Polícia Rodoviária Federal divulga o resultado da Operação Semana Santa 2019 nas rodovias federais do país. Especialistas comentam sobre o Marco Civil Regulatório da Internet, sancionado há 5 anos. Tire suas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. O prazo está acabando. Reunião dos vereadores em Paracatu vira caso de polícia. Na reportagem de hoje da série Ressocializando, você vai conhecer a metodologia usada com os recuperandos do regime fechado da PAC em Paracatu. Conheça a história do menino de 6 anos de idade que é apaixonado pelos garis em sua cidade, em Poços de Caldas. E ainda, no Dia do Livro, você verá uma entrevista com o escritor de Paracatu, Tarzan Leão. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Entidades de defesa do acesso à informação criticam o sigilo imposto pelo governo federal aos dados que embasam a reforma da Previdência.
O argumento do governo é de que se tratam de documentos preparatórios e, por isso, apenas servidores e autoridades públicas devidamente autorizadas podem ter acesso. Mas nem os deputados que estão analisando a reforma da Previdência têm essas informações. Para quem defende a liberdade de expressão, a justificativa não tem embasamento e é inconstitucional. O governo alega que se tratam de documentos preparatórios para a elaboração do projeto de lei. E como a lei já está elaborada e já está para ser votada no Legislativo, não faz sentido mais chamar de documentos preparatórios, né, de estudos prévios. Na verdade, então, a nossa leitura é de que é absolutamente irregular e que não existe fundamento legal para restrição a essa informação. A lei dessa informação é bem clara, dizendo que a transparência, a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Na prática, a decisão do Ministério da Economia impede que o cidadão comum, afetado diretamente pela mudança na Previdência, tenha acesso a dados e argumentos que sustentem a reforma da aposentadoria no país. Na prática, é justamente você alienar a população de modo geral da possibilidade de, nem vou falar decidir diretamente, mas de influenciar num debate que vai de grande impacto. Na defesa da reforma, o governo estima o déficit da Previdência em 292 bilhões de reais. Pelas contas, em 10 anos, as alterações trariam uma economia de mais de 1 trilhão de reais. A democracia funciona de maneira pior com menos transparência. Nós temos menos elementos para debater uma proposta tão importante que vai afetar todos os brasileiros. A gente espera que o governo volte atrás o mais rápido possível e libere esses dados, que é um direito do cidadão, não é favor, é um direito. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, indeferiu o pedido de adiamento da votação do relatório da reforma da Previdência na CCJ da Câmara dos Deputados em Brasília. O governo federal promete liberar os dados na próxima quinta-feira. A oposição ainda tenta adiar a votação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça até que todas as informações estejam disponíveis. O líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, que entrou com um mandato de segurança na Justiça Federal, exigindo ao governo a divulgação das informações, também protocolou um projeto de decreto legislativo que retira o sigilo imposto pelo Executivo aos dados do projeto da reforma e prometeu apresentar pedido de adiamento diretamente à CCJ, que tem reunião marcada para as 2h30 da tarde de hoje. Faremos essa questão de ordem para ele e para todos os líderes na sessão da CCJ, ponderando que não é razoável exigir-se dos deputados votar uma proposta dessa gravidade sem o conhecimento mínimo dos dados que o governo decidiu esconder do Brasil. O presidente da Câmara avisou que até quinta-feira os dados estarão disponíveis, mas só para parlamentares. Isso vai estar aberto no dia da instalação da comissão especial, esses dados vão estar abertos, senão não teria como começar a trabalhar. Para conseguir o apoio do Centrão e aprovar o texto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ainda hoje, o governo aceitou rever 4 pontos. O fim do pagamento de multa do FGTS para aposentados, a possibilidade de se alterar por projeto de lei a idade máxima da aposentadoria compulsória, o que poderia afetar indicações para ministros do Supremo Tribunal Federal, a exclusividade da Justiça Federal do Distrito Federal para julgar processos contra a reforma e o dispositivo que garante somente ao Executivo a possibilidade de propor mudanças na Previdência. Outras modificações, como a restrição ao pagamento do abono salarial e o sistema de capitalização, devem ficar para discussão na comissão especial que analisa o conteúdo da reforma, a ser instalada após a CCJ. Os pontos que a equipe econômica aceitou rever não devem afetar 1 trilhão 160 bilhões de reais de economia numa década que o governo espera obter com as mudanças nas regras para se aposentar no Brasil. O governo federal anunciou uma reformulação na Lei Rouanet. As mudanças foram anunciadas pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, em um vídeo nas redes sociais. A principal é a redução no valor máximo que pode ser captado por projeto cultural. Antes eram 60 milhões de reais, agora apenas 1 milhão. Para as empresas que apresentarem vários projetos, a soma de todos não pode ultrapassar 10 milhões. Porém, esse teto não se aplica a projetos de restauração de patrimônios tombados, construção de teatros e cinemas em cidades pequenas ou planos anuais de entidades sem fins lucrativos, como museus e orquestras.
Para festas populares, como o Natal Luz em Gramado, no Rio Grande do Sul, e a festa de Parintins, no Amazonas, a captação pode chegar a R$6 milhões. Como contrapartida, os produtores culturais que captarem recursos pela lei de incentivo terão que oferecer entre 20% e 40% dos ingressos a preços populares, contra 10% atualmente. E o valor máximo dos bilhetes não poderá passar de R$ 50. Atualmente é de R$ 75. Também haverá estímulo para a produção cultural fora do eixo Rio-São Paulo e a prestação de contas dos valores arrecadados passará a ser feita em intervalos pequenos pela internet. A Lei Rouanet foi criada em 1991 e se tornou o principal mecanismo de incentivo à cultura no país, por meio da captação de incentivos fiscais junto a empresas patrocinadoras. Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro acusou o modelo em vigor de concentrar recursos na mão de poucos agentes e artistas e prometeu mudar a lei. O texto com as mudanças deve ser publicado no Diário Oficial de amanhã como instrução normativa e não precisará passar pelo Congresso para entrar em vigor. E a Petrobras anunciou nesta terça-feira um aumento médio de 3 centavos no preço da gasolina nas suas refinarias, após 18 dias sem reajustes. Com a alta, o preço médio por litro passa a R$ 1,97, um reajuste de 2,04% em relação ao preço médio anterior, de R$ 1,93. Pelo preço médio, a gasolina da Petrobras tem o seu maior valor desde 30 de outubro de 2018, segundo dados publicados anteriormente pela estatal. Naquela ocasião, o litro do combustível era vendido em média a R$ 1,98. O reajuste desta terça-feira vai na mesma linha do avanço dos preços da gasolina no mercado internacional. De acordo com a Reuters, a gasolina nos Estados Unidos subiu 8,5% de 5 de abril até segunda-feira, na esteira dos valores do petróleo, que também atingiram seus maiores níveis em quase 6 meses. Na segunda-feira, a estatal anunciou a mudança na divulgação dos seus preços de combustíveis. A Petrobras decidiu passar a publicar em seu site os valores dos combustíveis em todos os seus pontos de venda, e não mais a média como fazia anteriormente. E caminhoneiros fecharam um acordo com o governo federal e recuaram da paralisação anunciada para a semana que vem. O acordo foi fechado após 4 horas de reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Os próprios caminhoneiros gravaram um vídeo com as palavras do ministro e o divulgaram nas redes sociais da categoria. A divulgação do vídeo desmobilizou a paralisação que estava sendo organizada para a próxima semana. O governo se comprometeu a implementar a política de frete mínimo e os caminhoneiros ganharam o poder de denunciar ao Ministério o descumprimento das regras pelos embarcadores. O governo também prometeu que os aumentos do óleo diesel serão repassados ao valor do frete. Nos destaques internacionais, um dia após o terremoto que provocou 11 mortes, a terra voltou a tremer nas Filipinas. Milhares de pessoas saíram correndo dos prédios quando um novo terremoto foi sentido na região central das Filipinas. O Serviço Geológico informou que o terremoto de magnitude 6,3 aconteceu a 70 quilômetros de profundidade na região de Tutubigan, que fica a 13 quilômetros da capital Manila, e ainda não existem vítimas fatais. Ontem, um terremoto de magnitude 6,1 fez os prédios comerciais estremecerem no maior distrito financeiro da capital. Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 20 estão desaparecidas. Pontes e igrejas ficaram destruídas e as equipes de resgate passaram a noite retirando vítimas dos escombros do prédio de um supermercado que desmoronou na cidade de Porac, a 100 quilômetros de Manila. A região onde ficam as Filipinas está no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma grande área no Oceano Pacífico com alta atividade vulcânica e ocorrência de terremotos. E o grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque que deixou mais de 300 mortos no Sri Lanka no último domingo. Porém, não apresentou provas de seu envolvimento. As autoridades do país foram avisadas do risco 2 semanas antes. Os diretores das 4 agências de segurança do Sri Lanka foram alertados no dia 11 de abril para a possibilidade de ataques contra igrejas no país, semanas antes dos atentados deste domingo, que deixaram 321 mortos e mais de 500 feridos. Entre as vítimas há vários turistas e 45 eram crianças. O vice-inspetor da polícia disse que escreveu uma carta aos diretores das agências pedindo atenção extra a lugares e pessoas importantes. O grupo terrorista Estado Islâmico publicou mensagem numa rede social na qual reivindica a autoria dos atentados.
Antes, o ministro da Defesa do Sri Lanka disse que os atentados no domingo de Páscoa foram uma retaliação ao ataque do dia 15 de março contra mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, que deixaram mais de 50 mortos. A capital do Sri Lanka, Colombo, foi alvo de pelo menos 5 explosões em 4 hotéis de luxo e uma igreja. Outras 2 explosões foram em igrejas ao norte da capital, onde há forte presença católica. Outra no leste do país e a última num prédio de apartamentos. Na sequência dos ataques, as autoridades do Sri Lanka aumentaram as medidas de segurança, colocando o país sob estado de emergência. Hoje foi declarado dia de luto nacional. O Sri Lanka é um país de maioria budista, onde vivem hinduístas, muçulmanos e uma minoria cristã, alvo dos últimos ataques. E nos Estados Unidos foi preso o líder de um grupo miliciano que capturava imigrantes ilegais. As investigações apontaram também ameaças do grupo ao ex-presidente Barack Obama. Larry Hopkins, líder do grupo UCP, sigla em inglês para Patriotas Constitucionais Unidos, foi preso no sábado. Durante investigações do FBI sobre atividades extremistas de milícias, testemunhas apontaram que o grupo planejava assassinar o ex-presidente Barack Obama, a ex-candidata à presidência Hillary Clinton e o financista George Soros. Os membros do grupo, armados e camuflados, sequestraram mais de 5 mil imigrantes no deserto do Novo México nos últimos 2 meses. A União Americana pelas Liberdades Civis os acusa de serem justiceiros que prendem e sequestram imigrantes ilegalmente se passando por forças da lei. No próximo bloco, o PRF divulga resultado da Operação Semana Santa 2019. Especialistas comentam sobre o Marco Civil Regulatório da Internet, sancionado há 5 anos. E ainda, tire suas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. O prazo está terminando. Os detalhes já já. Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure com urgência o Departamento de Receitas e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Novos investimentos na saúde. Tudo novo no Pronto-Socorro Municipal. A Prefeitura está fazendo uma reforma completa com nova pintura, pisos, rodapés, canteiros e portas, ampliação de uma enfermaria e instalação de novos ares condicionados. E as obras não param. Estão em andamento as reformas e adequações nos consultórios médicos, nas salas de exame, vacinação, raio-x e muito mais. Essa reforma melhora a estrutura de trabalho para toda a equipe
E o mais importante é que traz segurança, agilidade e conforto para todos os nossos pacientes. A Prefeitura também está construindo a nova lavanderia do hospital, uma estrutura planejada para permitir a ampliação da clínica médica em 25 novos leitos no andar superior. O hospital ainda vem aumentando o número de profissionais e ampliando a capacidade para exames e cirurgias eletivas. Outras melhorias também estão a caminho, com a aquisição de novos equipamentos, a reforma do telhado e a ampliação dos leitos de UTI. Investir na saúde é investir na vida. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.